né? A gente tem um país repleto de desigualdades, no plural, né? Desigualdade na representação política, na renda, desigualdade tributária, desigualdades regionais, as desigualdades entre gêneros, entre homens e mulheres, entre negros e brancos, entre ricos e pobres, enfim, prato cheio de desigualdades. Eu sempre fico em dúvida de como é que a gente prioriza a luta, como é que a gente prioriza o ativismo, porque algumas vezes eu vejo umas discussões e eu confesso que eu não consigo entender muito bem como é que a gente faz, se a gente escolhe uma luta, escolhe a outra, enfim, sua experiência ao longo da sua luta toda, como é que a gente faz essa priorização que lutas a gente precisa escolher? Isso é eu acho que a gente tem que escolher todas, todas as lutas, porque uma não se resolve sem a outra, né? Quer dizer, isso depende muito de como ela, por exemplo, o Brasil dos anos 60, que é o Brasil que eu entro em cena como uma pessoa, como uma adulta, né? Uma adolescente adulta, então, né? Entrando na vida. Naquele momento, você tinha uma luta camponesa, pesadíssima pelo direito à terra no Brasil, né? Além da luta pelos salários, pela igualdade dos trabalhadores. A luta das mulheres era muito... Ela existia, porque eu já pesquisei essas questões todas, elas ficaram como lá no Nordeste a gente diz, como fogo de monturo, entendeu? Eu acho, mas não emergia não tinha protagonismo nesse momento. Então, veio 68. Eu acho que 60 também, no caso das mulheres, tem um problema muito importante, que é o problema da pílula. A pílula anticoncepcional permitiu que as mulheres separassem a sexualidade da reprodução. Então, essa questão é uma questão que a gente conversa pouco, mas ela é muito importante. E a primeira pílula é de 1960, né? Então, ao longo do tempo, quer dizer, essa questão vai levar. Nesse momento agora do Brasil, nós estamos no jogo, quer dizer, a gente tem uma crise de saúde, tem uma crise econômica, que é a maior crise da sociedade, da economia brasileira, porque eu não tenho dados, a gente conhece, mas não tem dados estatísticos que te permitam essa comparação. Mas, porque, por exemplo, em 30 eu não tenho censo para 30, eu vou ter para 40. Mas 40 já é 10 anos depois, você está no arranco do processo de substituição de portação, né? Então, é diferente, mas se suponha essa, depois de 30, ou até superior, é a maior crise que se vive na história do Brasil, de crise econômica. Então, tem uma crise econômica, tem um discurso oficial extremamente que tenta velar os problemas da desigualdade da sociedade brasileira. Você vê, é impressionante a ineficiência desse Ministério da Economia. Como não pagou ainda? Tem gente que não recebeu nem a primeira parcela do auxílio emergencial. Isso não existe. Eles desmantelaram o cadastro único por questões ideológicas, não remontaram, montaram as avessas, expulsaram gente do Bolsa Família, fizeram tudo errado, quer dizer, tudo que podia fazer para que tudo continuasse como dantes no país de Abrantes. Ficando, como dantes não, ficando pior. Então, a crise nos pegou, como se diz para a criança, de calça curta. Aí agora você tem de tudo, porque as mulheres, quando vão para a rua, nós fomos para a rua assim, em passeatas extraordinárias no Fora Temer, no Fora Cunha, Fora Temer, Fora Cunha.
Depois, a gente fez, no dia, nós fizemos a maior manifestação na eleição de 2018 do Brasil, a manifestação das mulheres com relação ao Bolsonaro e ao seu discurso misógino. Porque o discurso do Bolsonaro nunca foi um discurso para negar nada para ninguém, é misógino o tempo inteiro, né? Mas, naquele momento, os meios de comunicação todos eram muito favoráveis. Então, a nossa passeata, que eu nunca tinha visto tanta mulher, tinha muito homem também, mas tinha a passeata do Rio de Janeiro, que eu estava presente, foi extraordinária. Tinha, no mínimo, 1,5 milhão de mulheres, e cada uma foi como pôde, como pôde. E ela foi meio que ignorada, porque o atual presidente tinha recebido alta do hospital, então a mídia ficou com ele dentro do avião da Gol mais de 20 minutos, e a nossa passeata, e as passeatas das mulheres, que aconteceu no Brasil inteiro, ficou 5 minutos. Então, isso tem, quer dizer, mas essa efervescência das mulheres contra a violência, contra os feminicídios, que foi outro problema que eu não falei agora, que a pandemia também explicitou essa questão da violência doméstica. Telefona para o 190 e denuncia, porque a Procuradoria do Rio de Janeiro, a doutora Adriana Mello, montou um esquema para dar proteção para vocês. Vai lá, não apanha não, nem aguenta soco. Tenha cuidado. Essa questão, essa foi o tempo inteiro um carro-chefe desses últimos 20 anos. Eu acho que a maior novidade desse momento da política brasileira é essa junção. Você tem uma política econômica que precisa ser mudada, quer dizer, não existe essa que para mim, a maior excrescência do mundo é o teto, é a aprovação da lei do teto. Quer dizer, aquilo, para mim, é assim, você está trucidando o povo. Não existe. Para quê? É como se diz a frase, isso é uma gripezinha, morreu, morreu. Então, a gente tem uma conjuntura que não dá para separar. Você tem as lutas afirmativas de raça, as questões da discriminatória com as mulheres, de gênero, identitárias, contra a pobreza, porque o Brasil está nu com relação ao drama da desigualdade. Agora não dá mais para... Você pode até passar por cima, porque tudo acontece na história. Quem é que vai ficar com a narrativa da pandemia é um campo em disputa. Então, todas os problemas que você aloca das desigualdades, quer dizer, para mim, quer dizer, as desigualdades, as questões que estão voltadas para a política econômica, elas são mais difíceis de chegar para a população. Por hora, o que as pessoas precisam é de um prato de comida. Por que as pessoas vão para a rua? Porque as camadas médias estão todas isoladas. Quem está na rua é o povo pobre, porque precisa ir para a rua para botar um prato de comida de noite na boca. Como não resolver essa questão? Quer dizer, o Brasil, eu acho que talvez seja uma das primeiras vezes em que essa questão está estampada. O Brasil mostrou sua cara. Agora, mas isso não significa que haverá mudanças. Para haver mudanças, para haver transformação, é preciso de organização política. Precisamos dos partidos políticos, não é só o movimento, mas também os partidos. Quer dizer, precisa de muita coisa que a gente vai ter que caminhar devagar e descobrir. Mas eu não
A pandemia, por si só, não trará um mundo novo. Traz um mundo novo pior. Embora eu, mais velha do que você, do que provavelmente boa parte de quem está ouvindo, eu tenha vivido outros tempos, quer dizer, claro que com muita, os anos de chumbo, os 21 anos de chumbo foram muito dramáticos, mas era diferente, foi diferente, entendeu? Até porque era nova, jovem é uma coisa, e mais velha a gente já olha e diz assim, já vivi isso. Mas eu nunca vivi a pandemia, porque até conheço, até pesquisei muito a pandemia a gripe espanhola, por causa das mulheres. Por causa das mulheres. Atrás das mulheres, a gente foi para descobrir onde é que elas estão, até na gripe espanhola, as mulheres também tiveram protagonismo, que, em geral, todo mundo passa por cima, mas houve problemas sérios, só que naquele momento a sociedade era muito mais... o fosso entre a questão pública e a saúde pública, quer dizer, bendito SUS brasileiro, né? Que a gente teima em sucateá-lo, mas espero que ele seja revigorado e que a gente consiga salvar, porque se não tivesse o SUS, que responde por 78% da ocupação brasileira, que os planos privados só cobrem 14% da população, o resto é SUS para todo mundo, bendito SUS que está segurando as pontas, mas, de qualquer maneira, o drama é muito, muito, muito forte. Mas, para mim, essa junção do que é o prioritário, de como é que vai acontecer, isso vai ter que ser vivido a cada momento, cada dia é um dia, cada luta tem que chegar a hora e pegar a bandeira. Legal. E cada um escolhe um pouco. Bom, chegamos no fim das nossas 5 perguntas com a professora Ildete Pereira de Mello. Muito obrigado. Eu acho que foi uma transmissão da sua experiência aqui para mim, para quem nos ouviu, muito legal. Muito obrigado. Você gostaria de falar alguma coisa para encerrar, Ildete, por favor? Eu só quero agradecer o convite da ABED, da Associação Brasileira dos Economistas pela Democracia, por esse convite, que eu acho que você transmitiu para ele. Eu não sei se foi você que escolheu, mas, de qualquer maneira, o Aldroaldo provavelmente está a ABED, porque, em geral, a gente não estava acostumada pensar, que os economistas pensassem nas questões femininas, das mulheres, das lutas, qual é o que é que nós temos a dizer a respeito das questões econômicas e sanitárias e tal. Então, realmente uma abertura muito grande, que eu quero reconhecer que há esperança, há mudanças em curso, e eu espero que a gente consiga que a gente siga nessa estrada da construção da igualdade dos homens e mulheres da minha profissão, né, de economia, do que está me ouvindo, das pessoas que me ouviram, e uma boa noite, que a gente consiga que 2020 já está selado, né? Que 2021, que a gente consiga, em 2021, um Brasil melhor, mais justo e mais igual. Tomara, estamos na torcida aqui também e na luta para conseguir. Muito obrigado. Obrigado para todo mundo que nos assistiu e bom fim de semana. Semana que vem tem mais. E a gente vai sair um pouco do Rio de Janeiro e vai um pouco mais para o lado de Campinas. Nosso convidado da Unicamp na sexta-feira que vem. Bom fim de semana. Tchau, Ildete. Muito obrigado. Tchau.